Ciência do comportamento para a sua vida. Pandemia Covid-19. Boa noite, eu sou Marta Ubner, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, docente da USP, com o tema sobre comportamento humano, né? E é importante falar a vocês novamente, porque há dados mostrando que nós estamos relaxando, né, no isolamento social, que o isolamento social está diminuindo, e isso é preocupante, perigoso, porque já se sabe que esse instrumento, né, isolarmos-nos socialmente, que faz a contenção, né, que faz com que o contágio pelo Covid diminua muito, né. Tivemos recentemente o exemplo de Portugal, belíssimo, em que realmente os dados estão bastante reduzidos de contaminação. A análise do comportamento pode explicar por que isso está acontecendo, né? Primeiramente, em primeiro lugar, porque todas as organizações de saúde, seja a Organização Mundial de Saúde ou o Ministério ou a Secretaria de Saúde, elas o que fazem? Nos dão instruções para que a gente evite um mal que é ficar doente. Isso, pela análise do comportamento, a gente diz que é um comportamento controlado verbalmente para que a gente evite um estímulo aversivo. No sentido técnico, a gente vai dizer que a gente está sendo instruídos a se comportar por reforço negativo, ou seja, se a gente fizer tudo o que eles estão pedindo para que a gente faça, a gente vai evitar o mal maior, que é ficar doente e se contaminar. O problema é que, comportamentalmente falando, as pessoas que estão seguindo essas instruções, que estão ficando em casa, acabam por não terem uma consequência imediata, elas não é palpável, não é visível e não entram em contato com a consequência pior, que é ficar doente, né? Então, como a consequência anunciada pelas instruções, ela não ocorre, como nós sabemos, como analistas do comportamento, que são as consequências das nossas ações que controlam o nosso comportar-se, né? Esse comportamento vai se enfraquecendo, sobretudo porque sair à rua tem muito mais atrativos, reforçadores sociais, atenção, contato, do que ficar em casa na mesmice. Mas, por que eu venho a vocês falar? Porque a gente os adultos são seres verbais, inteligentes, capazes de compreender, e a situação é grave, né? Então, se a gente ficar sob o efeito dessa consequência imediata, nós vamos acabar entrando em contato com a doença e, sobretudo, os grupos de riscos, né? Os grupos de risco vão sofrer muito mais. Então, o que é importante fazer? A gente tem que tornar a quarentena, o isolar-se socialmente, um comportamento que tenha consequências imediatas altamente agradáveis. É o que a gente chama de consequências reforçadoras positivas, para poder competir com o sair de casa, que acaba ficando mais atraente, né? Então é importante que em cada quarentena eu escolha fazer atividades extremamente prazerosas, comidas mais agradáveis, atividades divertidas, seja com os filhos, seja com o marido, mulher, pai, avô. Então, tornar aquele convívio, aquela quarentena, a mais agradável possível e que possa competir, né, e que possa superar, né, o risco, né, a atração de sair na rua, né? Então é compreensível que o isolamento esteja sendo gradativamente relaxado, porque as pessoas vão perdendo, entre aspas, o medo, porque não vão adoecendo. Por outro lado, o inimigo é invisível, esse vírus brutal, e então a gente precisa se comportar como se esse inimigo estivesse muito próximo de nós e na iminência de nos pegar, né? Então, como um dos grandes estudiosos da nossa área diz, Skinner, a gente tem que se comportar como se o futuro fosse hoje, como se, e como diz também o diretor-geral
da Organização Mundial da Saúde, como se a gente tivesse infectado, né? Então a gente tem que imaginar essa consequência pior muito próxima de nós e, ao mesmo tempo, criar consequências aprazíveis, poderosas, agradáveis para os comportamentos corretos, quais sejam de ficar em casa, de lavar as mãos mais vezes e com qualidade, de usar o álcool gel cada vez que a gente não tem acesso a água e sabão e cada vez que a gente entra em contato com objetos externos, higienizar esses objetos externos, não levar a mão no rosto antes de higienizar as próprias mãos com o álcool gel e sobretudo, ficar em casa, né? Então, esses comportamentos, eles são importantes, eles mantêm o inimigo longe, e como a gente, ao fazer esses comportamentos adequados, não entra em contato com o inimigo, com a consequência mais temerosa, esses comportamentos podem enfraquecer, como eu disse, porque o comportamento humano ele é controlado pela consequência, e quanto mais imediata, melhor. Então a gente tem que criar consequências para esses comportamentos todos corretos, mesmo que sejam artificiais, né? Mesmo que seja todos preocupados, todos temerosos, todos com medo, mas a essa quarentena, esse convívio, essas atividades têm que ser as mais aprazíveis e, como a gente diz no nosso linguajar, as mais reforçadoras positivas. Então, tenhamos forças e tenhamos criatividade para criar, né, atividades que sejam reforçadoras positivas para cada um de nós. O que é reforçador para mim pode não ser para você. Então, por exemplo, cozinhar, criar pratos, né, é uma coisa que é extremamente prazeroso para mim, não é a minha atividade central, mas eu tenho feito isso como uma forma de tornar este isolamento, que tem muitos componentes aversivos e ruins, num momento o mais agradável possível, para que com isso eu possa me manter fortalecida em isolamento social, que é o principal recurso que nós temos para minimizar uma contaminação trágica. Então, obrigada, uma boa quarentena. Ciência do comportamento para a sua vida. Pandemia Covid-19.